paz do Senhor, irmãos. Hoje vou trazer uma breve palavra aqui sobre o preço a ser pago para ser usado por Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: capítulo 11, versículo 18 de Jeremias é sobre uma oração que Jeremias fala ao respeito dos falsos amigos dele, que diz assim: fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam tramando. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anadote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei, seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Ananote no ano de seu castigo. Irmãos, para quem conhece o livro de Jeremias e estudou sobre o profeta Jeremias, a gente sabe que ele sofreu muito durante a vida dele, no ministério dele, né? Ele era chamado de profeta chorão, porque tudo que ele profetizava só se cumpriu depois da morte dele, né? Então chegaram até mesmo a amarrar o profeta Jeremias em um poste e espancá-lo, né? E deixá-lo dormir amarrado no poste de um dia para o outro. E o que isso tem a ver com pagar um preço para ser usado por Deus? Irmãos, todos nós que queremos ou somos, que não queremos, mas ainda assim somos usados por Deus, porque ser usado por Deus requer um alto preço, um alto preço de renúncia, um alto preço de sacrifício, né? Quando se trata de ser usado por Deus constantemente, com frequência, de forma constante. Diferente de quando Deus usa uma pessoa eventualmente, quando Deus usa uma pessoa, uma pessoa aleatória, né? Porque Deus usa quem Ele quer. Diferente de quando Deus usa uma pessoa eventualmente só para falar com o servo dele, né? Ou para livrar uma pessoa de alguma situação, mesmo que essa pessoa não tenha uma aliança com o Senhor. E durante o ministério de Jeremias, o maior preço que ele pagou, o maior sofrimento de Jeremias, né, era em relação às amizades de Jeremias. Jeremias tinha falsos amigos que tramavam a morte dele, nas costas dele, tramavam a derrota dele, tramavam que ele fosse eliminado e totalmente esquecido, né, da terra. Eram amigos falsos, amigos invejosos, e Jeremias ele se sentia no poço da solidão por conta disso. Jeremias, o único que ele tinha era o Senhor. Jeremias era ele e o Senhor, e ninguém mais. Jeremias não tinha amigos. Jeremias, posso estar enganada, mas acredito que Jeremias também não tinha servos. Jeremias ele se sentia e se encontrava num poço de solidão, né? Onde toda vez que ele tentava se aproximar, toda vez que ele tentava fazer e ter amigos, esses amigos acabavam se voltando contra ele, tramando a própria morte e a condenação de Jeremias. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que se nós queremos sermos usados por Deus de forma poderosa, constante e grande, nós vamos pagar um preço por isso. E esse preço que é pago, não somos nós que decidimos, não somos nós que estipulamos esse preço, não somos nós que determinamos qual vai ser o preço que a gente vai pagar para estarmos aptos, né, a sermos usados por Deus. No caso de Jeremias,
foi em relação às amizades dele, né? Jeremias, ele manteve a vida inteira sem amigos, em solidão. Ele tinha apenas o Senhor, né, que é mais do que o suficiente, graças a Deus. Mas em relação às amizades de Jeremias, Jeremias não tinha nenhuma amizade, né? Ele se sentia muito solitário. De vez em quando ele ficava revoltado e discutia com o Senhor, né? Reclamava. Mas quem nunca, né, irmãos? Mas não necessariamente significa que na tua vida também será com amizades. Eu decidi escolher essa passagem de Jeremias porque na minha vida, em relação a pagar um preço por ser usado, né, por Deus, na minha vida foi muito parecido com Jeremias. Foi igualzinho com Jeremias. A minha vida inteira eu passei, e eu demorei muitos meses para entender isso, irmãos. Eu demorei muitos meses para entender, porque eu sempre perguntava assim: nossa, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque eu tento me aproximar, eu tento fazer amigas, eu tento participar de um círculo social. Eu vejo as meninas e as mulheres, né? As irmãs, né, saindo, passeando, fazendo coisas de meninas, indo ao shopping, e eu nunca consegui fazer parte disso, né? Eu sempre me senti excluída e rejeitada disso, e eu sempre perguntava para Deus, falava: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errada? Será que eu não sou boa o suficiente para fazer parte do ciclo de amizade delas? E eu demorei muitos meses, irmãos, para entender que o que o Senhor estava me mostrando e o que Ele queria que eu entendesse era que esse é o preço a ser pago na minha vida, para que Ele possa me usar, né? Então, o meu ministério, eu tenho um ministério profético, né? O Senhor, com a sua misericórdia, a sua bondade, derramou sobre mim muitos dons do Espírito Santo, mas esse é um preço que eu sei e que, graças a Deus, hoje eu entendo que é o preço necessário, que é o preço que Deus estipulou para eu pagar, sabe? Porque não é a gente que escolhe. Porque se eu tivesse que escolher, irmão, um preço a ser estipulado, se eu tivesse que estipular um preço a ser pago para ser usado por Deus, eu ia escolher o mais fácil de todos e o que mais me convém. O que é mais tranquilo para eu passar, que não me traria dano algum. Mas não, Deus escolheu logo as minhas amizades. E isso me doeu muito, mas muito mesmo, irmãos, porque eu sempre senti a necessidade de ter amigas, de mulheres, né, de amigas me contarem para sair, para ir ao shopping, para passear, para fazer parte, né, de me sentir inclusa em algum grupo. E quando isso não acontecia, eu ficava muito triste e eu questionava muito a Deus o porquê de não me convidarem, o porquê de não me chamarem, né? O porquê de não me incluírem, o porquê de eu estar sendo rejeitada. E graças a Deus eu entendi, né? E eu percebi, identifiquei na minha vida que o Senhor é tudo que eu preciso e Ele é mais do que suficiente na minha vida. Se Ele não quer que eu tenha um ciclo de amizade, se Ele não quer que eu faça parte, se Ele não quer, né, assim como foi na vida de Jeremias, se esse é o preço que eu tenho que pagar para ser usada por Ele, eu aceito a vontade dEle, porque nós oramos para que seja feita a vontade do Senhor, irmãos. Então assim será na nossa vida. Mas, e outra coisa, irmãos, a área na sua vida que você mais sofrer, que você mais pagar um alto preço, é a área que Deus mais vai te usar para curar e para trabalhar. Por exemplo, tem uma pastora que eu sigo ela, mulher de Deus, muito tremendamente usada, cheia de autoridade de Deus. Ela passou mais de 10 anos da vida dela com uma enfermidade gravíssima, vivendo internada no hospital, tomando muitas e muitas medicações, mais de 10 anos, irmãos, muitos anos no hospital. Ela passou enferma, doente, né? Os médicos diziam que já não tinha esperança, que tinha decretado a morte, mas o Senhor é quem dá a última palavra. E o ministério dela hoje, Deus usa ela de forma poderosa para curar enfermos, irmãos. Então isso significa que a área da nossa vida que a gente mais sofre, que a gente mais chora e mais sangra, é a área que o Senhor mais vai nos usar, sabe? E essa irmã, essa pastora, ela é usada de forma tremendamente para curar enfermos,
de doenças que a medicina diz que já não tem mais solução. Mas o Senhor é o dono de toda a saúde, o Senhor é quem dá a última palavra e o Senhor é o médico dos médicos. Então é Ele que decide, né? É Ele que dá o sim, é Ele que dá o não. Então, irmãos, que a gente possa entender isso, né? Que não somos nós que estipulamos esse preço, não é a gente que decide qual vai ser o preço que vai ser pago para ser usado por Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? É claro que a renúncia da carne todos nós devemos fazer, né? Porque o Senhor Jesus disse, aquele que deseja me seguir, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Essa é a renúncia da carne, que todos nós, sem exceção, devemos viver, né? Renunciar aos prazeres da carne, às vontades da carne, os maus costumes da carne, mas o preço a ser pago para ser instrumento de Deus nas mãos dele, para ser usado de forma tremenda, poderosa e constante, é o Senhor que determina a nossa vida, irmãos. Porque Ele prova a gente na área que mais importa, na área que a gente mais tem amor. Eu sempre precisei muito de validação de amigas para fazer algo, para me sentir algo, sabe? E muitas vezes na minha vida eu perguntava primeiro para amigas, né? Para amizades, do que primeiro, antes de perguntar para qualquer outra pessoa, consultar a Deus. Então o Senhor sabia que essa era uma área na minha vida que precisava ser tratada, né? Assim como foi com Jeremias também, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos entender isso. E muito mais doloroso né, que foi o meu caso, muito mais doloroso é quando a gente não quer ser usado por Deus, porque a gente não pediu isso e a gente não escolheu isso, sabe? A gente não escolheu ser usado por Deus, a gente não quer ser usado por Deus porque a gente sabe que ser usado por Deus tem um preço de renúncia muito alto, tem uma seriedade muito grande. Então, muito mais será doloroso, né? Porque o Senhor vai tratar de forma mais profunda, na área que você mais, assim, mais tem um afeto, na área que o seu coração está mais conectado ali, né? No meu caso foi com as minhas amizades, com o círculo social. E eu não pedi, assim, que eu sempre tive muito medo e fugi demais de ser usada por Deus, porque justamente pelo preço que exige ser pago, né? Segundo, pela responsabilidade tremenda que é ser usado por Deus, ser instrumento nas mãos de Deus é uma responsabilidade muito grande, tem um peso muito grande, então eu sempre fugi dessa responsabilidade, irmãos. Mas nunca adiantava, por onde quer que eu corresse, para onde quer que eu fugisse, o Senhor sempre me confrontava e me dizia que queria me usar, porque esse foi o motivo para que Ele me deu a vida, né? Ele restaurou em mim o fôlego de vida para que Ele pudesse me usar e para que eu pudesse ser instrumento nas mãos dEle. Então não adiantava, irmãos, para onde quer que eu fugisse, para onde quer que eu me desviasse, para onde quer que eu me escondesse, né? Porque das mãos do Senhor ninguém escapa, Ele sempre me encontrava e me confrontava e me dizia que queria me usar. Então, irmãos, é isso. Se você também, assim como eu, vive fugindo de Deus e Deus vive te falando que quer te usar, né, que quer fazer de você um instrumento nas mãos dele, né, para alcançar vidas, para alcançar almas, saiba que de nada adianta você continuar fugindo, de nada adianta você continuar desviando do propósito do qual o Senhor te criou, né, te deu fôlego de vida. E que o preço a ser pago é estipulado pelo Senhor, não é estipulado por nós. O preço a ser pago para que nós venhamos a ser instrumentos na vida de Deus, instrumentos de Deus na terra e na vida das pessoas, é estipulado pelo Senhor, não é estipulado por nós. Então, irmãos, essa mensagem, essa breve palavra que eu gostaria de deixar para vocês, né? E que o Senhor guarde essa palavra no teu coração, que você venha a se lembrar e a guardar isso, né? E a refletir sobre essa palavra. Eu gostaria de fazer uma coisa diferente nesse vídeo que eu senti de fazer. Eu gostaria de pedir para que
Todos vocês que estejam passando por algum momento de enfermidade, tanto emocional quanto física, algum momento delicado na saúde, ou que tenham parentes que precisam de cura na área da saúde, né? Tanto saúde emocional, quanto saúde física, quanto saúde psicológica, saúde em geral, em termos geral, eu gostaria que vocês deixassem o nome de vocês e o nome de quem está precisando de oração para cura, que eu vou estar fazendo uma oração para que o Senhor venha entrar com providência e restaurar a saúde de todos aqueles que precisam. Muito obrigada, irmãos. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor te livre e te guarde de todo mal, né? Que o Senhor possa te capacitar e te usar cada vez mais. Não resista ao Senhor, não fuja do Senhor, não tente se esconder dele, pois ele vai te encontrar onde quer que você esteja. É impossível se esconder dele. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele não pisca, ele não tem pálpebras. Ele está sempre de olhos abertos, te enxergando onde quer que você esteja. E essa palavra que eu queria deixar para vocês, irmãos. Escrevam o nome de quem precisa de oração para ser curado, pois o Senhor é o médico dos médicos e é Ele que sara. Amém? Amém.